A incrível história de Margarida Teresa, a princesa tocante e sua transformação surpreendente. Margarida Teresa não era apenas uma enfermeira, mas sim uma força da natureza. Com 25 anos, seus dias em um hospital público de São Paulo eram como batalhas diárias. Ela se dedicava com todo o coração a cuidar de seus pacientes, aqueles que muitas vezes vinham de realidades duras, sem condições básicas de saúde. Afinal, foi em uma família simples que Margarida cresceu, cercada de amor e valores que moldaram sua vida. Ela sonhava em proporcionar um futuro radiante para seus pais e irmãos, um futuro que parecia impossível sob a sombra da desigualdade social. Após um plantão desgastante, ela encontrou-se em um canto esquecido do hospital, organizando doações. A escuridão daquele espaço contrastava com a luz que ela levava dentro de si. Foi nesse momento que seus olhos se fixaram em um objeto inusitado. Um diário antigo, empoeirado, que parecia gritar por atenção. Quando o abriu, um mundo novo se descortinou diante dela. Um passado familiar repleto de mistérios, nobrezas e injustiças que a fizeram questionar sua própria identidade. Enquanto tentava lidar com essa revelação, seu novo chefe, um homem com a arrogância de um imperador, começou a atormentá-la. Ele menosprezava suas tentativas de crescer na carreira, como se sua dedicação fosse mera insignificância em uma cadeia de favoritismos. O ambiente, repleto de superficialidades, parecia não valorizar a empatia que Margarida tanto cultivava. Ela se sentia à deriva, entre a tentação de buscar seu legado desconhecido e a humildade que sempre guiou suas ações. As noites sem dormir se tornavam um eco de dúvidas. Certa vez, um paciente famoso foi internado e Margarida viu ali uma oportunidade de brilhar. Ela deu o seu melhor, aplicando toda a sua habilidade e dedicação, e ao final conquistou a admiração de colegas e até do chefe, que a via como uma ameaça ao seu reinado de mediocridade. Com a atenção da mídia voltada para sua performance, Margarida recebeu propostas que podiam garantir o reconhecimento que tanto almejava, mas não sem afastá-la de sua verdadeira missão, cuidar das pessoas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. No auge da tensão, Margarida decidiu enfrentar seu chefe em uma reunião que poderia mudar tudo. Com coragem e emoção, ela expôs as falhas do sistema de saúde, desnudando a hipocrisia que imperava naquele espaço. A sala ficou em silêncio, e quando as palavras dela ressoaram, algo incrível aconteceu. Suas colegas começaram a apoiá-la, a força comunitária ressurgiu como um raio de esperança. Seu ato de bravura foi além do que ela imaginava. E assim, Margarida recebeu um prêmio por sua dedicação, transformando-se em um símbolo de esperança. Com essa nova visibilidade, ela decidiu lutar por melhores condições para todos os enfermeiros. Sua jornada, agora intensa e cheia de desafios, a conduzia a um novo dilema. O diário antigo estava guardando segredos que poderiam alterar o curso de sua vida. Qual legado ela realmente queria para sua família? O que significaria ser uma princesa moderna em um mundo que havia apenas pelo que ela poderia conquistar? As perguntas pairavam no ar, e o futuro de Margarida prometia ser tão intrigante quanto sua nova realidade. A grande conquista de Margarida trouxe aplausos e luz para sua trajetória, mas também um novo peso sobre seus ombros. Como um ímã, a notoriedade atraía tanto admiradores quanto críticos. A cada olhar que se fixava nela, a pressão crescia. Ela se sentia como uma equilibrista em uma corda bamba, hesitando entre a responsabilidade de ser um exemplo e a luta para não se perder de si mesma. As noites insônias a acompanhavam, mas agora não eram apenas pelas inquietações do trabalho. O diário que descobrira se tornara uma obsessão.
Descobrir quem realmente era através das páginas daquele objeto sagrado a instigava a cada dia. As palavras escritas em uma caligrafia delicada revelavam um passado de glórias e tristezas. Mensagens de amor e dor entrelaçadas por sentimentos que ela nunca havia imaginado serem parte de sua história. Cada vez que lia, um novo fragmento de sua identidade surgia, como peças de um quebra-cabeça que finalmente começavam a se encaixar. Certa tarde, enquanto folheava o diário na cafeteria do hospital, uma colega sentou-se ao seu lado. Era Clara, uma enfermeira que sempre a apoiava, mas que parecia ter algo em mente. Marga, você está diferente, mais introspectiva, sabe? Disse Clara com uma expressão de preocupação. Margarida suspirou, sentindo os olhos umedecendo. Eu sinto que uma parte de mim está emergindo, mas... e se eu não gostar do que descobrir? Às vezes, ter coragem para enfrentar a verdade é o maior ato de amor que podemos ter, tanto por nós quanto pelos outros, respondeu Clara, encorajando-a. Essas palavras ressoaram em Margarida como um sonoro alarido. O olhar da amiga era um farol em meio à bruma de suas dúvidas. Ela percebeu que as mudanças tinham de começar dentro dela mesma, que para lutar pelos outros, primeiro precisava se encontrar. Nos dias seguintes, Margarida não só se dedicou ao trabalho, mas passou a ler o diário em momentos de pausa. Era como se aquele livro a estivesse preparando para um embate que um dia imaginou ser uma mera batalha pessoal, mas que agora se tornava uma luta pública. Ela começou a se encontrar em poemas de amor e lamentos de perdas, e percebeu que as fragilidades de sua família também eram um reflexo do que muitos enfrentavam no Brasil. Com a coragem despertada, ela decidiu que estava na hora de se reinventar, dar um passo adiante. Reuniu alguns colegas e, desta vez, queria criar algo que perdurasse, um projeto para ajudar enfermeiros a terem voz, a receberem o respeito necessário e a fornecerem os cuidados que a população merecia. Enquanto isso, seu chefe viu seu ímpeto como uma ameaça crescente. Ele se tornara um adversário astuto, disposto a jogar pesado para proteger seu pequeno reino de desinformação e descaso. Numa manhã ensolarada, Margarida recebeu uma mensagem ameaçadora em seu celular. Você deveria saber que há consequências para aqueles que ousam desafiar a ordem. O coração de Margarida disparou, mas o medo não apagou sua determinação. A sensação de que estava prestes a desvendar um novo capítulo de sua vida a impulsionou. Aqui estava sua chance de lutar, não apenas por ela, mas por todos que usavam um jaleco e viviam sob o peso do descaso. Justo quando estava pronta para dar o próximo passo, o diário a desafiou mais uma vez, revelando uma passagem que poderia mudar tudo o que ela acreditava saber sobre sua família. Um segredo deixado nas entrelinhas, escondido sob camadas de história e dor. Margarida sabia que descobrir essa nova verdade era essencial, mas poderia também ameaçar tudo o que havia construído. Seria essa revelação um fardo ou a chave para a liberdade? O que ela faria então diante das novas verdades que estavam por vir? Margarida sentou-se, os dedos tremendo ao folhear as páginas do diário. A passagem que ela tinha lido antes a perseguia como uma sombra. Cada palavra parecia pulsar, exigindo atenção. O segredo que sua mãe deixara entalhado em linhas simples poderia incutir um temor profundo ou uma coragem renovada. O que a verdade revelaria sobre sua linhagem? E se a história de sua família se cruzasse com a sua, tornando-se um espelho do que precisava enfrentar? A cafeteria estava mais movimentada daquele dia. O cheiro do café fresco misturava-se com o barulho das conversas animadas, mas Margarida se sentia completamente alheia a tudo. O mundo lá fora parecia inatingível, como se um campo invisível a separasse do restante da humanidade. Com o coração batendo acelerado, ela leu novamente o que tinha lhe chamado a atenção, uma passagem sobre um membro da família que havia se levantado contra o sistema. Cada frase a fazia sentir um misto de choque e empolgação. Marga? Clara interrompeu, enquanto acomodava-se à sua frente. Você vai se lembrar de mim quando se tornar famosa, não é? A risada da amiga deveria trazer leveza, mas Margarida acabou oferecendo um sorriso tímido. Clara, eu encontrei algo no diário. É sobre a minha família. Há um segredo, algo que pode mudar tudo. O olhar de Clara se transformou. Que tipo de segredo?
A curiosidade estava estampada em seu rosto. Margarida hesitou. O que gostaria de contar não se sentia apenas como uma informação, mas como um peso que carregava. Parece que uma das minhas antepassadas lutou contra a opressão, assim como eu quero fazer hoje. Esse é um legado poderoso, Marga. Você deve honrá-lo promovendo as mudanças que deseja ver, Clara disse, a paixão nas palavras pulsando no ar entre as duas. Mas e se essa descoberta mudasse tudo na relação que tinha com sua mãe? E se as verdades sobre suas origens trouxessem à tona desavenças que ela nunca quis enfrentar? Era como se o tecido de sua vida começasse a desfiar e, a cada fio puxado, o pano se tornava mais frágil. O desejo de ser uma voz forte para os enfermeiros a empurrava, mas a ideia de desenterrar o passado a aterrorizava. Eu só não sei se estou pronta, disse Margarida, sua voz quase um sussurro. E se eu não for forte o suficiente? Entre ser forte e ser verdadeira, eu escolheria a verdade, Clara afirmou, a sua confiança irradiando nas palavras. Ouvindo-as, Margarida começou a perceber. Talvez o desejo ardente de criar um futuro melhor fosse o mesmo que ela deveria buscar em seu passado. Com um novo plano em mente, Margarida decidiu que não poderia mais se wastar tempo. Precisava enfrentar esse segredo e saber qual era a verdade por trás dele. Uma proteção e uma maldição, a revelação poderia ser um caminho não só para compreendê-la, mas também para descobrir o que significava ser enfermeira em um país que clamava por mudanças. Assim, com um novo compromisso queimando em seu peito, Margarida se despediu de Clara e caminhou para o hospital, seu coração pulsando com uma mescla de medo e determinação. Ao aceitar esse desafio, ela compreendeu que cada passo poderia ser tanto uma libertação quanto um atalho ao sofrimento. Ao chegar em casa, ela respirou fundo e se preparou para mergulhar nas páginas do diário mais uma vez. A ansiedade crescia em seu peito enquanto pensava na possibilidade de que, talvez ali, entre aquelas linhas, estivesse o entendimento do que fez uma mulher forte, e que talvez ali estivesse a resposta para o que ela mesma precisava se tornar. Mas, no momento em que estendeu a mão para abrir o diário, algo deslizou de entre as páginas, caindo no chão com um barulho surdo. Margarida parou, seu coração parou por um segundo. O que seria? Ela se agachou para pegar. O susto era palpável. Uma foto antiga de uma mulher de olhar firme, com uma expressão que parecia tanto familiar quanto estranha. Quem seria ela? Uma nova descoberta a esperava, e com ela a convicção de que o próximo passo na sua jornada poderia ser ainda mais transformador do que havia imaginado. O que aquela imagem antiga poderia revelar sobre sua história? E como isso afetaria o seu futuro? Margarida levantou a foto do chão, suas mãos tremendo levemente. O papel amarelado tinha marcas do tempo, mas a imagem era nítida. A mulher naquela fotografia tinha um semblante que misturava determinação e amor, um olhar que parecia atravessar as décadas e alcançar Margarida com uma urgência inexplicável. Ela ponderou o que aquela figura representava. Poderia ser uma avó, uma bisavó? As perguntas friccionavam seu coração, criando um misto de expectativa e temor. Mãe, por que você nunca falou sobre ela? Margarida sussurrou para o vazio da sala. Sentou-se no chão, segurando a foto contra o peito. Com cada batida do seu coração, uma nova ideia brotava em sua mente. A luta pela mudança que sua ancestrã havia começado poderia ser uma linha invisível conectando aquelas duas mulheres em tempos diferentes. Se uma parte dela se sentia forte, a outra estava sufocada pelo peso do desconhecido. Se a história dela era parecida, talvez a força que buscava a ajudasse a entender o que precisava fazer agora. Decidida, Margarida passou a examinar a imagem mais de perto. O cabelo escuro e ondulado da mulher era uma cópia exata do dela, uma semelhança que ia além do físico. Algo naquela expressão fazia Margarida sentir que estavam ligadas por algo maior, uma ponta de fio que, se puxada, poderia desencadear uma onda de revelações. Com cuidado, ela pegou o diário, buscando entre as páginas por qualquer menção àquela mulher misteriosa. Página após página, os desenhos, as anotações e os rabiscos pareciam ganhar vida.
Um mundo de emoções e tramas familiares desdobrava-se diante dela. E então, Margarida encontrou uma anotação sobre um encontro em uma tarde chuvosa. Ela se levantou com coragem, enfrentando os poderosos sem medo, mesmo quando a tempestade lá fora parecia querer a silenciá-la. A força dela ressoava em mim. As palavras a atravessaram como uma corrente elétrica. Era exatamente disso que Margarida precisava: coragem. Uma onda de lágrimas encheu seus olhos ao imaginar aquela mulher lutando, colocando a vida em risco por um ideal. Era mais do que um simples relato, era um chamado. Um grito de guerra que parecia ecoar por gerações, pedindo que Margarida fosse mais do que uma espectadora na luta dos enfermeiros. Com um novo entendimento, ela percebeu que sua vida não precisava ser apenas uma repetição do passado. Ela poderia ser a continuidade dessa luta. Se aquela mulher era sua ancestrã, a força que Margarida procurava talvez estivesse mais perto do que imaginava. Reergueu-se, decidida. "O que você faria se estivesse aqui, avó?" perguntou ao ar, a força na voz começando a tomar forma. A mulher na foto parecia sorrir, como se dissesse que Margarida já conhecia a resposta. Colocou a foto em um lugar de destaque na estante, ao lado do diário, como um lembrete do que precisava conduzir sua vida em frente. Uma chama acesa dentro dela, a voz da mulher antiga agora ressoava em seu coração e mente. Naquela mesma noite, enquanto a cidade adormecia, Margarida sentou-se com o laptop aberto. Começou a digitar um rascunho de um texto que desejava compartilhar com seus colegas enfermeiros. Palavras sobre mudança, coragem e a importância de se lutar por seus direitos. Era um novo começo, mas também o peso de uma grande responsabilidade. E naquele momento, no silêncio do seu quarto, enquanto as palavras dançavam pela tela, ela percebeu o quanto estava se transformando. A coragem brotava. Dentro de si, a conexão com sua ancestral estava reafirmando sua visão. Com cada letra digitada, Margarida se sentia mais forte. Mas o que a história daquela mulher traria de mais profundo em sua vida? Enquanto a resposta flutuava nas brumas da noite, um pensamento inquietante surgiu. Se ela estava disposta a continuar a luta, o que um retorno à sua cidade de origem poderia significar? Uma nova jornada talvez estivesse apenas começando. A primeira luz da manhã filtrava-se pelas cortinas, e Margarida acordou com um coração acelerado. A imagem da mulher da foto ainda bailava em sua mente, um eco constante que a perseguia. Aquela madrugada tinha sido apenas um prelúdio. Ela sentiu que o dia exigia mais dela, um chamado que não poderia ignorar. Enquanto preparava o café, seu olhar pousou novamente na estante, onde a foto descansava. Ela lembrou-se das palavras que havia digitado na noite anterior, cheias de emoção e esperança. Mas sentia que precisava ir além, precisava ouvir as vozes de seus colegas, sentir o calor da luta que compartilhavam. Decidida, decidiu que aquele seria o dia de agir. Com uma mistura de ansiedade e determinação, Margarida vestiu seu uniforme de enfermeira e arrumou a bolsa. Enquanto os dedos se moviam rapidamente para fechar a mochila, uma pergunta pairava em sua mente. O que posso fazer hoje que honre a história da minha avó? Ao chegar ao hospital, a atmosfera estava carregada. As conversas sobre as longas horas de trabalho e a falta de insumos ressoavam nos corredores. Margarida respirou fundo. Era o momento de colocar em prática tudo o que havia aquecido em seu coração. Caminhando pelos corredores, viu os rostos cansados de seus colegas. Cada expressão contava uma história de luta e resistência. Sentou-se em uma mesa da sala de descanso, onde os enfermeiros se reuniam nas pausas. Olharam para ela, curiosos, enquanto Margarida, com a voz firme, começou a falar. Sobre a força de sua ancestral, compartilhou a história que havia lido no diário, o grito de coragem daquela mulher que havia enfrentado adversidades. Conforme suas palavras fluíam, algo mágico aconteceu. Os rostos cansados começaram a ganhar vida. Margarida sentiu a conexão vibrar no ambiente. Era mais do que uma história, era uma mensagem que pulsava através deles, uma convocação para que cada um erguesse sua voz. Ela viu a enfermeira Ana, uma veterana, secar uma lágrima enquanto ouvia.
Você me fez lembrar do porquê de estarmos aqui, Margarida, disse Ana, com a voz embargada. Nós temos que lutar, e não apenas para nós, mas pelos que virão. A fervorosa aprovação de Ana desencadeou um efeito dominó. Outros começaram a compartilhar suas próprias histórias, momentos em que se sentiram desamparados, mas também poderosos. Unidos por um mesmo propósito, decidiram que era hora de agir. Alguns começaram a desenhar um plano, uma manifestação pacífica para reivindicar melhores condições e reconhecer o valor da profissão. Margarido sentiu um nó se desfazer em seu estômago. Era exatamente isso que precisava fazer. Honrar não apenas a memória de sua avó, mas a do coletivo de enfermeiros que a cercava. Assim que a reunião terminou, uma nova energia pairava no ar. Margarida estava radiante, mas também tinha um pressentimento inquietante. E se as autoridades não as ouvissem? Se a luta se tornasse mais complicada do que imaginavam? O que aconteceria se a voz de sua ancestral não fosse suficiente? Um olhar para a foto em sua casa e ela lembrou da força que havia sentido. Margarida não podia parar agora. O destino as uniu em um elo invisível. Era hora de desencadear a revolução. E assim, enquanto os colegas saíam da sala com novos planos, Margarida os acompanhou. A sensação de movimento a fazia acreditar que aquelas vozes não iriam se calar. Mas uma sombra de dúvida sempre surgia. O que a luta poderia custar? E até onde ela estaria disposta a ir para se firmar como uma guerreira nesse projeto de transformação? Mais importante ainda, se essa batalha a levasse de volta à sua cidade natal, qual revelação a aguardaria? O sol avançava no céu, iluminando os corredores do hospital com uma luz quase dourada, mas Margarida sentia que a verdadeira luz estava dentro dela, pulsando como um coração acelerado. Ela e seus colegas se reuniram novamente após as escalas de trabalho, agora cheios de um senso renovado de propósito. O clima estava elétrico, quase palpável. O plano estava em andamento e as vozes se uniam, ecoando por todo o edifício. Vamos fazer uma faixa enorme, com mensagens que retratem nossas lutas e esperanças, sugeriu Lucas, um enfermeiro novato que parecia ter ganho confiança desde a primeira reunião. Ele estava atrás da cadeira, gesticulando entusiasticamente, como se as ideias o levassem a um outro nível de euforia. A atmosfera estava carregada de inspiração. Margarida olhou para cada um dos rostos em sua volta, buscando refletir a determinação que sentia borbulhar dentro de si. E precisamos garantir que todos possam ouvir nossas vozes. Isso é maior do que só nós, completou, fazendo um gesto amplo com a mão. Apesar da empolgação coletiva, a pressão se intensificava. As reuniões se tornaram frequentes, cada um trazia novas ideias e estratégias. Mas o verdadeiro desafio ainda estava por vir. O dia da manifestação começou a se aproximar e a dúvida enchia o ar. Margarida teve um sonho inquieto na noite anterior, em que via manifestações passadas, suas consequências e a diferença entre ecoar as vozes e ser verdadeiramente ouvido. No calor das discussões, Margarida decidiu tomar a palavra e fez um apelo sincero. Devemos estar unificados. O que queremos realmente? Não é só por nós, mas por todos os profissionais que não estão aqui, que não podem lutar. Olhou nos olhos de todos, como buscando uma resposta coletiva. Precisamos de coragem, coragem não só para falar, mas para agir. Ao final da reunião, alguns arrancaram risadas nervosas, mas Margarida percebeu algo mais profundo. Uma leve sombra de preocupação pairava na sala. Quantas vozes realmente faziam a diferença? E se a resposta não fosse a que todos esperavam? Ela voltou para casa naquele dia sentindo o peso do mundo nos ombros. O papel de uma guerreira estava se desenhando, mas as consequências desse papel não pareciam claras. Com a foto da avó à sua vista, Margarida mentalizou. Ela não teve medo. Como posso eu me deixar dominar pelo medo? Ainda havia aquele desejo de descobrir mais sobre a história de sua avó, como cada luta merecedora de luta poderia se entrelaçar com a dela. Frases ecoavam em sua cabeça, palavras sobre a luta, o não desistir, a importância de cada passo pequeno e significativo. Mas sem conhecer as verdadeiras raízes de sua força, Margarida se sentia incompleta. Naquela noite, ela se agarrou ao diário, decidida a ler tudo novamente. Cada página virou um feixe de luz sobre momentos de dor e resistência de sua avó. No entanto, ao chegar ao final, deixou escapar um grito abafado,
Um trecho estava faltando, algo que fazia parte da trajetória de sua ancestral. E se aquele evento marcante pudesse mudar tudo? Se aquela Missing Piece trouxesse uma nova dimensão à luta que estava prestes a começar? Um impulso forte a fez decidir. Margarida precisava voltar à cidade natal. De lá, ela poderia descobrir o que estava por trás daquela história que tanto a impulsionava. Mas o que poderia ser essa verdade? Enquanto as estrelas começavam a brilhar no céu escuro, uma nova jornada estava prestes a ser desvendada. O que Margarida encontraria na cidade que deixou para trás? Mais importante, que segredos estavam à espera de serem revelados? E como isso poderia impactar, não apenas seu caminho, mas todo o movimento que estava construindo junto aos colegas? Margarida acordou com a luz da manhã filtrando pelas cortinas. O sol, agora forte, parecia trazê-la de volta à realidade. O peso da decisão a acompanhava como um manto. A cidade natal estava a apenas algumas horas de viagem, mas para Margarida, cada quilômetro parecia uma eternidade. Uma força irresistível a impulsionava a ir, mas as incertezas a retinham com força também. Ela preparou uma mala simples, apenas o necessário, algumas roupas, o diário da avó e a foto amarelada que tanto significava para ela. A jornada seria mais do que uma simples viagem. Era uma busca por respostas, pela conexão que há tanto tempo lhe faltava. Ao entrar no ônibus, as emoções conflituosas balançavam dentro dela. O que encontraria ao voltar? E que parte de sua avó a aguardava? O caminho, embora familiar, estava repleto de olhares diferentes. As paisagens passavam rapidamente pela janela, enquanto Margarida fitava a estrada, pensativa. O cheiro do asfalto quente e a brisa que entrava pela fresta da janela eram um lembrete de que ali sua história havia começado. Ao se aproximar da cidade, seu coração acelerou. Cada ponto de parada parecia trazer memórias à tona, cada esquina um eco do passado. Quando finalmente chegou, Margarida sentiu um nó na garganta. As ruas eram as mesmas, mas o tempo havia deixado suas marcas. A loja de doces da infância agora era um pequeno café, e a praça onde brincava com os amigos parecia abandonada e desbotada. Com cada passo, as lembranças a invadiam, como um filme que se desenrolava em sua mente. Ela se dirigiu à casa da avó, agora fechada e coberta por uma leve camada de poeira. O portão rangia ao ser empurrado, quebrando o silêncio que há muito se instalara. Margarida hesitou antes de entrar. A casa, que um dia foi repleta de risadas e histórias, agora parecia um eco distante da vida vibrante que conhecera. E foi ao abrir a porta que o cheiro do passado a envolveu, trazendo à tona um misto de nostalgia e dor. Rapidamente, começou a explorar os cômodos. O velho sofá ainda estava lá. Os livros na estante pareciam estar à espera de serem lidos novamente, e a mesa da cozinha guardava marcas de refeições compartilhadas. Mas ela não estava ali para se perder em lembranças. Estava em busca da verdade que faltava no diário. No quarto da avó, uma caixa antiga chamou sua atenção. A madeira escura estava polida pelo tempo, e Margarida a abriu com cuidado. Dentro havia cartas, fotografias e objetos que contavam a história de uma vida cheia de lutas. Enquanto folheava as cartas, lágrimas escorriam sem cessar. Cada palavra parecia sussurrar conselhos, força e amor. Era um tesouro inesperado. Por fim, encontrou um envelope diferente, desgastado, mas lacrado com um símbolo familiar. Seu coração disparou. O que estaria dentro? Margarida hesitou, ansiedade subindo como uma onda. A volta para casa dependeria do que aquela revelação trouxesse. Com as mãos trêmulas, rompeu o lacre e leu as palavras escritas com uma caligrafia delicada. Aquela mensagem não só selou o destino de sua avó, mas iria transformar o de Margarida também. Era uma chamada à ação, um convite para lutar e não se calar. E a última frase fez seu coração parar. Não deixe a voz do passado se perder. Sua luta é a continuação da minha. A adrenalina percorria suas veias. O que mais descobriria antes de voltar ao hospital e à manifestação? Agora, a dúvida era substituída por um desejo ardente. Margarida sentia que tinha encontrado não só a força de sua avó, mas também o caminho que precisava seguir. Mas, quando ela se virou para sair do quarto, um barulho fez seu coração saltar. O que mais poderia surgir do passado? Alguém ameaçaria revelar segredos que Margarida não estava pronta para encarar? Margarida congelou.
O som que tinham causado seu coração disparar era um leve arrastar, como se algo ou alguém estivesse se movendo nos cômodos da casa. Ela respirou fundo, tentando afastar o medo que a envolvia. Não estava sozinha. A casa, antes silenciosa e solene, agora parecia viva, pulsando com a possibilidade de segredos ainda não revelados. Com passos hesitantes, Margarida avançou para o corredor. A cada movimento, seu instinto a alertava. O que ou quem poderia estar ali? Suas mãos estavam suadas, mas seu coração pulsava de uma mistura de curiosidade e receio. Ao chegar à porta do banheiro, ela segurou o batente com firmeza, preparada para o que pudesse encontrar. "Alô?" ela chamou, sua voz quase um sussurro. O eco da casa respondeu, mas não havia outra resposta. Margarida empurrou a porta devagar. O banheiro estava vazio, mas as luzes piscavam levemente, como se o próprio ambiente estivesse lhe dando uma pista. Um aperto no estômago a impediu de se afastar. Sentia que havia algo mais, algo escondido. Ela voltou para o quarto da avó, seu refúgio de antes. O envelope que acabara de abrir estava ali, suas palavras dançando em sua mente. Margarida pegou a carta novamente, suas mãos agora firmes. Precisava entender a força que ali estava, precisava conectar-se ainda mais. Foi então que, ao examinar a caixa novamente, percebeu algo que tinha passado despercebido. Um pequeno retrato estava preso na parte inferior, uma fotografia de um grupo de mulheres. A avó estava em destaque, seu sorriso radiante, cercada por outras mulheres que Margarida não reconhecia. Mas a expressão em seus rostos era de luta e resistência. Ela girou a foto para ver o verso, e uma palavra chamou sua atenção: guerreiras. Parece que sua avó tinha se envolvido em algo muito maior, algo que Margarida nunca soubera. Seu coração acelerou com a ideia de que poderia haver conexão com a manifestação que ocorreria no dia seguinte. Determinada, Margarida decidiu procurar mais. Ela revirou a caixa em busca de pistas e, em meio aos documentos, encontrou uma carta não enviada. Com sua caligrafia graciosa, sua avó começava a contar uma história que fazia o coração dela disparar. Era a história de uma luta por dignidade, de um grupo de mulheres que se uniram em busca de mudança em sua comunidade. O clima de sororidade saltava de cada palavra. Mas então, um novo barulho ecoou pelo corredor. Desta vez, era mais claro. Passos. Margarida trincou os dentes, um frio na barriga dominando. Não sabia se deveria se esconder ou confrontar o intruso. Suas mãos estavam tremendo ao mesmo tempo em que sua determinação crescia. Era hora de descobrir tudo. Ela caminhou em direção à porta lentamente, respirando fundo e tentando reunir coragem. O momento da verdade estava se aproximando. Antes que pudesse abrir a porta, ela hesitou. Qualquer coisa poderia acontecer. O que Margarida encontraria do outro lado? Seria um aliado ou alguém que guarda sombras do passado, ameaçando os novos rumos de sua vida? O peso da jornada da avó ainda estava em seus ombros, mas a coragem agora também pulsava fortemente em suas veias. Com um golpe de adrenalina, Margarida puxou a maçaneta e abriu a porta. O que ela veria a aguardava. Margarida abriu a porta com toda a força que conseguiu reunir, o coração acelerado e a mente a mil. E para sua surpresa, não havia um estranho à sua espera. Em vez disso, era uma mulher idosa, com a expressão serena e cabelos grisalhos, vestindo um robe de veludo que parecia ter sido superado pelo tempo, mas ainda assim elegante. Os olhos dela brilham com uma intensidade que lembrava os de sua avó. "Margarida?" a mulher perguntou, deixando escapar um sorriso. "Eu sou a Dona Arlete, amiga da sua avó." A tensão se dissolveu instantaneamente, transformando-se em ansiedade. Margarida não sabia bem o que sentir. Dona Arlete era uma sombra do passado, uma figura nebulosa que trazia a sensação de que o que havia de por trás daquela mulher seria revelador. "O que você está fazendo aqui?" Margarida questionou, tentando manter a voz firme, mas não conseguindo esconder sua curiosidade. "Eu precisava falar com você a respeito da sua avó e das guerreiras", ela disse, olhando ao redor como se temesse que alguém pudesse ouvir. "Há coisas que você precisa saber antes de amanhã. É importante, muito importante."
O que não tinha certeza da casa agora tinha um peso diferente. Margarida fez um gesto para que Dona Arlete entrasse no quarto, já afastando as ideias de perigo que antes surgiram. Fechar a porta atrás de si parecia ser não apenas um ato físico, mas uma barreira para o temor. Dona Arlete começou a se acomodar, sua presença preenchendo o espaço com histórias não contadas. Com cuidado, Margarida perguntou, um medo velado na voz. O que aconteceu com as guerreiras? Você também era uma delas? Os olhos da mulher brilharam de orgulho e tristeza ao mesmo tempo. Sim, fui. A sua avó foi uma das mais corajosas, Margarida. Lutar por direitos nunca foi fácil, mas ela sempre a inspirou. Sempre. O que você descobriu nas cartas dela é apenas a ponta de um iceberg. Margarida mal conseguia processar o que estava ouvindo. Sua avó, uma guerreira. O passado e o presente estavam começando a se entrelaçar, e com isso despertava um senso de responsabilidade que a fazia tremer. O que aconteceu? Margarida questionou, a voz embargada. Por que isso é relevante agora? Dona Arlete respirou fundo, parecendo escolher cuidadosamente suas palavras antes de continuarem. Amanhã, durante a manifestação, muitas pessoas virão. Algumas têm boas intenções, outras não. Há rumores sobre um grupo que quer silenciar tudo o que construímos ao longo dos anos, pessoas como nós. Durante a luta, Margarida viu a fúria e a coragem no rosto de Dona Arlete. E você pode ser a chave para fazer a diferença. Margarida sentiu um frio na barriga, agora entendendo que a luta da avó estava prestes a se repetir, mas desta vez ela estava no centro disso tudo. Poderia aquela luta que um dia foi da sua avó se tornar a sua também? O que posso fazer? Sua voz agora tinha um tom de determinação. Junte-se a nós e use sua voz. Você é mais forte do que pensa, Margarida. A história da sua avó não deve ser esquecida. Enquanto Margarida escutava, o peso da responsabilidade e da solidariedade a envolveu. A chama da busca pela justiça queimava em seu coração. Ela se tornaria uma guerreira também. Mas, antes que pudesse descobrir mais sobre o papel que seu destino lhe reservava, um novo barulho ecoou do corredor, desta vez mais próximo. O que seria? Margarida sentiu seu coração disparar novamente, mas agora não era só medo. Era também determinação. Herança e luta a aguardavam, mas o que seriam essas sombras que se aproximavam? Margarida respirou fundo e olhou para a Dona Arlete, sentindo a tensão no ar. Ambas saberiam que precisavam descobrir de onde vinha aquele barulho. A determinação dela crescia a cada instante, e ao mesmo tempo o medo do desconhecido dançava em seu peito. Ela se aproximou da porta, os sentidos alertas. Ao abrir, não esperava encontrar ninguém. Mas ali, na entrada, um grupo de homens a encarava, expressão dura, segurando cartazes envergados. O choque a paralisou. Era como se a história que estava prestes a revelar a atacasse de frente. Não eram apenas sombras, eram os portadores do passado que Margarida queria confrontar. Você não deveria estar aqui, Margarida, disse um dos homens, conhecido como Patrício, uma figura que sempre circulava nas redondezas com um ar de opressão. Essa casa não é para você. Dona Arlete se interpôs um passo à frente, sua presença forte e firme. A casa é dela. Sua voz vibrava com autoridade. Ela é a herdeira da luta da sua avó, e você não a intimidará. A tensão crescia, e Margarida sentiu a adrenalina correr em suas veias. Era um momento decisivo. Não podia deixar que o medo a dominasse. O que vocês querem aqui? A voz de Margarida ressoou firme, misturada com a coragem que sua avó havia lhe proporcionado. Queremos que vocês parem de espalhar mentiras. Não precisamos de mais alvoroço, disse Patrício, dando um passo para frente, deixando claro que eles queriam silenciar a manifestação planejada. E a propósito, quem disse que esse lugar ainda é seu? Margarida replicou, sentindo um sorriso ardente de determinação tomar conta de seus lábios. A luta está apenas começando e não serei silenciada. Não vou permitir que a história da minha avó se perca novamente. Patrício contorceu o rosto em um sorriso sarcástico.
Você se acha corajosa, não é? Mas saiba que, nesta cidade, você não é nada sem nosso consentimento. Margarida olhou para Dona Arlete, que tinha um olhar cheio de admirar e confiança. Como uma onda se levantando, ela estava pronta para se erguer contra qualquer tempestade. A verdade é maior do que qualquer um de vocês. A luta por dignidade e respeito não pode ser silenciada nunca mais. Os homens trocavam olhares nervosos, mas Margarida viu hesitação em Patrício. Ele nunca esperava que uma enfermeira ousasse enfrentá-lo. O ambiente se eletrificava, uma aura de resistência brotando de Margarida. Então, a porta atrás dela se fechou, e ela percebeu que tinha um aliado inesperado, os olhares de reconhecimento e aprovação dos amigos de luta, que vinham de outras partes do hospital, atraídos pela movimentação. "Vamos, Margarida, vamos lutar juntas!" gritou uma enfermeira, e outras começaram a gritar apoio e determinação. Ergueram cartazes que pareciam sair da própria sombra da luta. Margarida sentia que a força dela e de Dona Arlete se amplificava, um eco resplandecente de vozes que não poderiam ser caladas. Patrício percebeu que o medo havia virado contra ele. Ele não estava sozinho, nem poderia controlar essa revolução. Com um gesto de desprezo, ele gesticulou para os outros homens, puxando-os para trás. "Vocês não sabem o que estão começando, a história não está ao lado de vocês." "E não estará!" Margarida gritou, sentindo cada palavra pulsar como se fossem balas disparadas. "Pois agora é nossa vez de gritar, nossa vez de ser ouvida, nossa vez de mudar a história." E com um impulso coletivo, aquele grupo de enfermeiros avançou para a rua, colocando-se à frente do hospital, prontos para proclamar suas ações contra a opressão. Margarida liderou a marcha. Sua voz ressoava como um tambor, encontrando ressonância nas batidas de milhares de corações. A manifestação se tornou um símbolo, um grito por mudança, um apelo à luta contínua que fazia parte de sua ancestralidade. E como planejado, o legado de sua avó vivificou-se diante de seus olhos. Esta era a continuidade de sua história, que se entrelaçava com a de cada enfermeiro ali presente. Um vínculo inquebrável nascido de dor e amor, coragem e determinação. Naquele preciso instante, Margarida viu a certeza em sua missão. Uma nova jornada se delineava em seus sonhos. Uma luta que exigiria não apenas força, mas também a verdade profunda de quem ela era, uma guerreira. E enquanto a multidão aclamava e a luz da esperança iluminava os rostos ao seu redor, Margarida prometeu nunca mais se calar. Sua voz ecoaria, assim como a voz de sua avó, eterna em um ciclo de resistência que transcenderia o tempo. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio e deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.